Esse, além de ser o melhor exercício de crucifixo, também é o melhor exercício de peitoral, na minha opinião, tá? E o porquê disso? Quando você vai fazer, por exemplo, supino com halteres, que é melhor que barra, que eu já tenho vídeo aqui no canal que eu explico por quê, o que acontece? No final da fase concêntrica, diminui a ativação muscular. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, não somente mostrar como comprovar, o porquê que o crucifixo máquina articulada, que é essa aqui, ó, é o melhor exercício que existe de crucifixo. E o porquê disso? Nós temos também crucifixo máquina com cabo, que é parecido com esse, mas tem uma diferença que vai fazer toda a diferença, né? Ou seja, esse aqui acaba sendo bem melhor. Também temos o crucifixo no crossover, né? Também através de cabo. E aí, por último, né, que eu não vou nem demonstrar, porque eu vejo que não há necessidade, que é o crucifixo com halteres, mas eu vou até adiantar a explicação do porquê que o crucifixo com halteres é o pior de todos exercícios que existe de crucifixo. Muito bem, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Ah, já ia me esquecendo. Antes de eu explicar a diferença dos exercícios, por que esse é melhor e os outros não são tão bons comparado com esse, além de ser o melhor exercício de crucifixo, também é o melhor exercício de peitoral, na minha opinião, tá? E o porquê disso? Quando você vai fazer, por exemplo, supino com halteres, que é melhor que barra, que eu já tenho vídeo aqui no canal que eu explico por quê, o que acontece? No final da fase concêntrica, diminui a ativação muscular. E nesse exercício, crucifixo, supino com halteres, eu não tenho um encurtamento máximo da musculatura do peitoral. Por quê? Eu teria que fazer esse movimento para ter um máximo de encurtamento. Só que, como todo exercício que você faz com halteres, barra, é de acordo com a gravidade, então, a partir do momento que o peso fica na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o ombro, consequentemente também da articulação do cotovelo, aqui eu não tenho torque ou muito pouco. E aqui também não tem torque. Já no crucifixo máquina, que eu vou mostrar para vocês, do começo até o fim, ó, tem torque contínuo, tem ativação muscular do começo ao fim. E aqui, ó, eu consigo promover o máximo de encurtamento sem entrar na zona de descanso. Muito pelo contrário. Aqui você vai ter muita ativação muscular. E, obviamente, em toda a fase do exercício e no final. Já conforme eu dei o exemplo do supino com halteres, aqui no final você tem bastante torque, né? É a fase mais difícil do exercício, mas conforme você vai subindo, vai ficando mais fácil, tá? Então vamos lá. Então olha só, aqui ó, durante todo o movimento, ó, tem muita contração muscular, tem bastante ativação do peitoral. Certo? Inclusive nesse exercício eu posso fazer picos de contração, que no final da fase concêntrica eu seguro por 2 ou 3 segundos e aí depois eu retorno. Muito bem, e eu já vou explicar para vocês, já adiantando, o porquê que esse exercício é melhor que os outros crucifixos. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui a máquina articulada, certo? Aqui é a articulação da máquina. O braço de alavanca, ou seja, a distância de onde está a sobrecarga de peso até a articulação, seria exatamente essa distância. O porquê? Eu vou colocar as minhas mãos aqui, certo? Independente se eu for mais baixo e eu ter que pegar mais fechado ou for mais alto, o que vale é que você está puxando uma força a partir desse ponto, que é o braço de alavanca desse ponto, desse eixo, até esse eixo que é a articulação da máquina. Então, ó, durante todo o movimento, você vai ter isso de braço de alavanca. Ou seja, é um braço de alavanca invariável, né? Ele não tem variações. E com isso, o torque é contínuo, não tem variação de torque. Mais nessa fase, porque o braço de alavanca se mantém igual durante toda a execução. E como não é puxado por halteres, né? Não tem ação da gravidade nesse sentido, é puxado por cabos, em que o peso vem a partir daqui da torre de pesos, então você não tem variação de torque, certo? Então, vocês vão observar que se eu colocar
uma fita métrica para mostrar a distância do eixo até esse eixo, ou seja, da articulação da máquina até esse ponto em que vai ser exatamente onde eu vou estar aplicando a força, vamos supor que dê aí uns 45, 50 centímetros. Então eu vou ter 45, 50 centímetros de base de alavanca. Muito bem. Aí vamos começar com o pior de todos, que é o crucifixo full halteres. Como é de acordo com a gravidade, né? Quando eu chego nesse ponto, eu já diminuo bastante, né, o torque do braço de alavanca. E aqui, ó, em torno do encaixe articular. Ou seja, o peso, a resistência de carga que está nas minhas mãos está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o ombro. E aqui também não dá nenhum resultado. Então, esse é o motivo em que o crucifixo full halteres é o pior exercício. Agora eu vou mostrar para vocês mais dois aparelhos, tá? Que são por cabos, mas tem muitas diferenças comparado com esse. E aí vocês vão entender por que eles não são tão bons quanto este. Não que não sejam bons, tá? É só o crucifixo full halteres que realmente não é bom. Os outros você pode estar fazendo, né? Principalmente se na sua academia não tiver crucifixo máquina. Mas vocês têm que entender a diferença para poder saber o porquê que você vai ter mais resultados fazendo crucifixo máquina articulado. Muito bem, pessoal. Vou mostrar a primeira máquina aqui para vocês verem o porquê que não é tão boa com relação ao crucifixo máquina. Essa máquina aqui também é um crucifixo máquina, só que ela não é articulada, né? Aqui temos o cabo, ó. Aqui temos a rodana. Então, ela não é articulada, tá? Ela seria parecida com o crossover, né? A diferença é que ela é específica para crucifixo máquina, ou também você pode estar fazendo crucifixo máquina invertido, tá? Muito bem. Essa daqui, juntamente com a próxima que eu vou mostrar para vocês, com relação a cabo, são as piores que existem, tá? E o porquê disso? Vamos lá, aqui ó, tem bastante torque. Por quê? A distância da resistência de carga que está nas minhas mãos está com um grande braço de alavanca sobre a articulação que está sendo trabalhada, que é o ombro, certo? Então, ó, temos aqui cerca de 50, 60 centímetros, né? Só que qual que é o problema? O problema não é na fase excêntrica. O problema desse exercício é na fase concêntrica. Quanto mais nós vamos chegando no final da fase concêntrica, repare que cada vez mais o cabo está próximo da articulação que está sendo trabalhada, que são os meus ombros, certo? Tá vendo aqui, ó? Ó, a resistência de carga está nas minhas mãos. Imposta essa resistência através do cabo. Tá vendo o cabo aqui, ó? Olha a distância aqui do cabo para o meu ombro. Aqui tem cerca de 15 centímetros, mais ou menos, né? Então aqui eu tenho apenas 15 centímetros de base de alavanca. Logo, o torque vai ser bem menor do que aqui, certo? Já no crucifixo máquina, igual eu falei para vocês, durante todo o movimento, não tem variação de torque e nem braço de alavanca. Por quê? Durante todo o movimento, conforme eu tinha falado para vocês, vai ter um braço de alavanca de cerca de 45, 50 centímetros. Esse aqui não. Aqui tem cerca de 55, 60. Quanto mais eu vou fazendo, 40 centímetros, 30 centímetros e tal. Quando eu chego aqui no final, eu tenho por volta de 15 centímetros. Então, essa máquina não tem toque contínuo e nem braço de alavanca contínuo. Ou seja, tanto o braço de alavanca como o torque varia. E, lógico, no caso da fase excêntrica, esse exercício é maravilhoso. Mas, conforme você vai se aproximando do final da fase concêntrica, você vai obter menos ativação da musculatura do peitoral. Muito bem, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês a execução do crucifixo no crossover. Detalhe importante, esse é o crossover tradicional, em que você percebe que entre as torres é uma distância bem grande. Esse crossover, dependendo do exercício que você fizer, e aí falando de peitoral, por exemplo, é melhor do que você fazendo aqueles crossover que são bem menores. E aí eu vou estar mostrando, nesse crossover que são menores, o porquê se eles não são tão bons quanto esse.
mas vai entrar dentro de toda a logística que eu estou explicando para vocês com relação ao braço de alavanca e torque, tá? Vamos lá. Ó, esse exercício é muito bom, tá? Só que ele tem o mesmo problema com relação ao crucifixo máquina com cabo. Só que ele é um pouco melhor. Por que disso? Ó. Acho que você pode até chegar um pouquinho mais perto. Ó, olha a distância do cabo para a articulação que está sendo trabalhada. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Ó, do cabo para o meu ombro, aqui nós temos cerca de 30 a 35 centímetros. Comparado com o outro, ele é melhor, porque o outro tinha cerca de 15 centímetros, certo? 10, 15 centímetros. Esse tem mais ou menos o dobro de braço de alavanca no final da fase concêntrica. Porém, mesmo assim, 30 centímetros comparado com 45, 50 do crucifixo máquina, que é o primeiro que eu mostrei para vocês, logo, esse aqui, o braço de alavanca vai ser um pouco menor, conforme eu vou aproximando do final da fase concêntrica. Logo, o torque vai ser um pouco menor. Ou seja, nesse exercício, o torque é variável e o braço de alavanca é variável. Então, é um exercício muito bom. Você vai ter aí cerca de 35, 40, 30, mais ou menos 30 centímetros de braço de alavanca, né? Mas mesmo assim, comparado com 45, 50 do crucifixo máquina, dá uma diferença boa. Muito bem, pessoal, já vou apresentar para vocês o quarto teste, quarto e último, tá? Mas antes, deixa eu comentar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam levar você a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. Você terá altíssima performance, máxima hipertrofia, assistindo esse vídeo, assim como os outros do meu canal. Já são um total de mais de 325 vídeos. Muito bem, vamos lá. Esse é o crossover pequeno. Então já fica a dica. Se você for fazer crucifixo no crossover, se tiver o grande e o pequeno, e o grande está vazio, e o pequeno também, sempre escolha fazer no grande. Se for exercício para peitoral, tá? Agora, bíceps, tríceps, deltoide, enfim. Tanto faz você fazer nesse ou no outro. E o porquê disso? Vamos lá. Ó, olha a distância entre as polias aqui, ó, tá vendo? Ó? É metade do outro. Eu acho que talvez seja até menos da metade, tá? E aí, qual que é o problema disso? Veja só. No final da fase concêntrica, olha a distância do cabo para a articulação que está sendo trabalhada, que é o meu ombro. Aqui, nós temos cerca de 10 centímetros. Então é muito pouco, né? 10 centímetros. Inclusive, esse chega a ser até pior do crucifixo máquina no cabo, que foi o segundo teste que eu mostrei para vocês, lembra? Se eu não me engano, o crucifixo máquina no cabo, que foi o segundo aparelho que eu mostrei para vocês, o braço de alavanca era cerca de 15 centímetros, se eu não me engano. 15, no máximo 20. Esse é na média de 10. 10, no máximo 15. Então, ó, fase excêntrica, ok, né? Tem bastante torque, né? Ó, no final da fase concêntrica, olha só. Definitivamente não tem 15 centímetros. Aqui é no máximo 10. Eu diria que tem 8, 9, no máximo 10 centímetros, ó. Então, vocês puderam ver, entender, compreender e ter a comprovação de que, quando se fala em crucifixo, o crucifixo máquina articulado é o melhor de todos. E também, na minha opinião, o crucifixo máquina, ele é o melhor exercício para peitoral. Apesar que tem muitos outros bons, tá? Supino com halteres é muito bom, entre outros. E aí, aproveitando que eu tô falando disso, né, eu vou indicar um vídeo para vocês assistirem, tá? Que vocês vão adorar. Mas antes, mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. Bom, e a última coisa é exatamente esse vídeo que eu fiz, que é crucifixo máquina articulado. E aí vocês vão ter várias dicas para vocês estarem executando corretamente o exercício, dicas de alta performance, dicas para prevenir lesões. E nesse vídeo eu também explico porque eu considero ele o melhor exercício que existe
para peitoral, tá? Então clica aqui do lado que vocês vão adorar. Muito bem, então já sabem, né? Vamos que vamos, vamos para cima?